Olá, pessoal! Chegamos à nossa última aula do nosso segundo capítulo sobre funções reais. Nesse capítulo, dedicamos à aprendizagem da função do tipo afim. São as funções constantes e as funções polinomiais. Pessoal, muito importante que vocês façam as atividades da apostila e também assistam às videoaulas. Uma coisa complementa a outra e vamos tentando complementar a nossa aprendizagem em funções. Vamos lá, pessoal! Para a primeira atividade de hoje, nós temos um exercício bem interessante. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. As condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês? Olha, após o sexto mês, para que o reservatório atinja o nível zero? Vamos lá, pessoal. Nós temos alguns pontos aqui do reservatório. Por exemplo, com um mês ele estava a 30%, com 2 acima de 25%, com 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Dois pontos mais claros para a gente são um mês com 30% e 6 meses com 10%. Um cuidado, pessoal. De 1 a 6, o intervalo é de 5 meses. Nós podemos imaginar que a taxa de decrescimento de 30 para 10 foi de 20% em 5 meses. Então, vamos analisar isso. Interpretando essa função como uma função y igual a x mais b, nós podemos dizer que quando x é 1, o y vale 30%, mas vamos representar como 30 mesmo. Assim, eu posso dizer que 1a mais b é igual a 30. E eu tenho minha primeira equação. Já se x é igual a 6 e se quando x é igual a 6 e y a 10, nós temos uma segunda situação que não é difícil de a gente interpretar. A vezes 6 mais b igual a 10, portanto, nós temos duas equações. A primeira, a mais b igual a 30, e a segunda, 6a mais b igual a 10. Aí vocês podem escolher um método de resolução ou substituição ou adição e resolver essa equação. No nosso caso, eu fiz uma subtração da primeira equação para a segunda. A menos 6b menos 5b. B menos b dá 0 e 30 menos 10 dá 20. Ou seja, 5a é igual a menos 20 e a é igual a menos 4. Já era esperado o valor de a negativo, pessoal? Claro, né? A nossa função é decrescente. Toda função decrescente apresenta o a negativo. Agora precisamos encontrar o valor de b. Cuidado, porque o b não está aqui, porque aqui não é o zero. Então, para encontrar o valor de b, nós tomamos que a mais b é igual a 30. Como o a vale menos 4, o b é igual a 34. Observa que a cada mês há uma queda de 4% no nível do reservatório. Se há uma queda de 4%, nós vamos demorar, então, para atingir o nosso tempo. Eu quero que o y seja zero, né? Eu quero encontrar a raiz. Como a nossa função é menos 4x mais 34, né? Porque o a é igual a menos 4b 34, nós precisamos de encontrar a raiz. Nesse caso, o x será igual a 34 quartos e vale 8,5 meses. Lembra, pessoal? A pergunta é: quanto tempo após o sexto mês o reservatório estará vazio? Fiz esse exercício de uma forma bem completa, mostrando para vocês como encontrar a função de primeiro grau, mas a gente teria uma maneira bem mais simples. Já achamos, né, que a resposta é 2 meses e meio, pois após o sexto mês teremos mais 2 meses e meio, mas nós podemos pensar de uma maneira bem mais simples. Olha, em 5 meses, a taxa de variação foi de 20%, ou seja, há uma variação de 4% ao mês. Se eu preciso diminuir mais 10%, um mês eu diminuo 4, 2 meses 8, 2 meses e meio 10%. E aí o reservatório ficaria zerado. Correto? Vocês podem escolher qual das duas a resolver, mas eu preferi usar como um exemplo para a função afim e uma função decrescente do grau. Pessoal, a segunda questão também é bem interessante e ela é um pouco mais visual. A gente precisa aprender um pouco a interpretar gráficos que envolvem funções de primeiro grau e funções do tipo afim. Uma empresa presta serviços de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação
tarifas por faixa de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Presta atenção, então nós vamos adicionar os valores a cada faixa. A faixa 1 paga um valor fixo de R$ 12,00. A faixa 2, para consumo superior a 6 metros cúbicos, até 10, a tarifa é de R$ 3,00 por metro cúbico. Observa que até 6 metros cúbicos o valor é fixo de 2. A partir de 6 metros cúbicos, 6 a 10 metros cúbicos, eu vou multiplicar aquele consumo por 3. E acima de 10 metros cúbicos, a tarifa passa a ser o dobro, R$ 6,00 por metro cúbico. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo é de 15 metros cúbicos por mês. Então, o gráfico que melhor descreve essa função, aqui, diminuir um pouquinho a letra para a gente observar o gráfico, primeiro nós temos um valor constante no início. Então, essa letra E já está descartada, né, pessoal? Depois, nós temos a letra D descartada porque nós temos dois valores de crescimento diferentes. Um com 3 e outro com 6. Lembra que eu mostrei para vocês? Quando eu aumento o valor de A, a nossa reta fica mais inclinada. Eu diminuo A, ela fica menos inclinada. Também a letra C pode ser descartada, pois nós temos um valor constante, depois um valor crescente, depois outro valor constante. O que acontece no problema. E na letra B também não é o caso, pois nós temos um valor constante, um valor crescente e uma taxa de crescimento menor na última. Claro que não pode acontecer, porque a última fase é a que vai ter o maior crescimento. Então, respondendo a questão de forma correta agora, já analisando todos os gráficos, eu tenho primeiro um valor constante, depois um crescimento multiplicado por 3, né, a cada metro cúbico de R$6, e depois multiplicado por 6, ou seja, um crescimento na taxa de uma maior taxa de crescimento na minha função. E assim, nós temos a letra A como resposta correta. Pessoal, essa foi a nossa última aula do nosso segundo capítulo sobre funções reais. Espero que estejam acompanhando e entendendo os conteúdos. Bons estudos e até o nosso próximo capítulo.